Em nosso estudo de hoje, a lição 6 do livro O Essencial, e tem por título Dinheiro. Não digas que o dinheiro é instrumento do mal. Tens nele o servidor que te cumpre a vontade. O dinheiro é suor, convertido em cifrão. Respeita-lhe a presença e dá-lhe funções nobres. A moeda no bem faz prodígios de amor. Dinheiro em bom caminho é socorro de Deus. São muitas as lições do Emmanuel tratando sobre o dinheiro, porque a gente tem uma visão diferenciada com a doutrina espírita com relação ao dinheiro, quando os espíritos dizem para a gente que esse mundo é um mundo de expiação e provas, e que existe a prova da riqueza e a prova da miséria. Como assim prova, né? Significa que nós somos espíritos. Nós não somos desse mundo, nós estamos de passagem por esse mundo. Inclusive até esse corpo aqui, ó, pertence à matéria. Daqui a pouco ele vai voltar para a matéria. E o que eu sou de verdade, espírito, eu vou continuar a minha jornada por aí. Mas quando eu vou fazer a minha programação para vir aqui para a Terra, existe uma programação de provas. E tem até um capítulo específico do Livro dos Espíritos que fala sobre a escolha das provas, como ela é feita, né? No primeiro momento, enquanto a gente não tem condição de escolher, porque está na infância do espírito, é o pai que escolhe, mas depois vai chegando um tempo que a gente começa a já aprender a fazer uma avaliação de como nos encontramos e começar a programar mais ou menos, negociar aí com os nossos mentores espirituais, o que a gente vai fazer, aonde a gente vai viver. Então são gêneros de prova. E ele vem falar da prova da riqueza e da prova da pobreza, e mesmo com Jesus tendo dito no Evangelho que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha, que a agulha é um lugar onde se colocava os cavalos. O camelo é muito maior do que o cavalo, né? Então ele fala, é mais difícil, vai espremer, vai machucar o animal ali. Tudo bem. Ele fala, é mais fácil do que o rico entrar no reino dos céus. A gente se surpreende quando a gente pega o Livro dos Espíritos e é perguntado por Allan Kardec, qual é a pior? A prova da riqueza ou a prova da pobreza? E os Espíritos simplesmente respondem assim, a prova da riqueza ela te leva aos excessos de todos os gêneros, e a prova da pobreza ela te leva à queixa contra a providência. E que, na verdade, são provas que, querendo ou não querendo, a gente vai passar na nossa jornada evolutiva. Tem até isso, querendo ou não querendo. Agora, é claro que, se tratando de um mundo que está aí tendo hoje por volta de 8 bilhões e meio de encarnados, e concentrando, partindo do princípio que a riqueza ela está concentrada na mão de uma porcentagem muito pequena mesmo, a riqueza real mesmo, aquela ser milionário, está concentrado na mão de uma porcentagem muito pequena ainda, em pleno século XXI, a gente chega à conclusão fatalmente de que viveremos mais vezes a prova da pobreza, ou talvez até a prova da miséria, do que a prova da riqueza. Mas, querendo ou não querendo, uma hora a gente vai passar pelas duas. E quando a gente passar por uma ou por outra, a gente vai entender uma coisa, né? Quando eu estou passando pela prova da pobreza, eu estou exercitando a minha inteligência, a minha capacidade também de paciência, e também como anda o lado moralizador, a moralização minha, como é que anda desenvolvida a moralização, porque nesse momento você vai ser testado. E quando você for testado, será que a gente vai conseguir passar pela prova com honestidade, com dignidade? É um excelente momento para você analisar. Agora, quando a gente passa pela prova da riqueza, a gente tem sempre, baseado na obra do Chico, na obra de Allan Kardec, feito referência a um livro chamado Jesus no Lar, que é um livro escrito pelo espírito Neio Lúcio, através da psicografia de Chico Xavier. É um livro que é muito gostoso de ler, principalmente fazendo culto no lar com os filhos. Porque são histórias contadas, sempre tendo como personagens os discípulos e Jesus,
e o cenário da época, mas com um fundo moralizador adaptado para que a gente possa entender e empregar, adaptar melhor os dias de hoje. Então a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos uma pergunta, na lei de conservação, se é errado eu buscar o meu bem-estar, e a resposta que os Espíritos dão é assim: não é errado desde que, em primeiro lugar, eu não construa meu patrimônio prejudicando alguém, e eu não permita que o meu patrimônio me faça mal, nem fisicamente, nem moralmente. Então não é errado, mas com essas três condições. O que já é motivo para muita gente esbarrar, porque muita gente que construiu o patrimônio vai ver de repente o patrimônio não foi construído de maneira desonesta, honesta em algum momento, né? Não foi totalmente honesto em algum momento. E quando a gente já tem o patrimônio, a gente começa a se alimentar assim, só comer aquilo, e vai fazendo mal ao nosso corpo físico. Ou então, moralmente, né, através do egoísmo, da vaidade, da sensualidade, né, a gente começa a tomar caminhos também que escravizam o espírito na matéria. Mas a lição do Neil Lúcio, ela vai além, ela fala que a pessoa conseguiu fazer isso, né, construiu um patrimônio durante 20 anos. O nome da lição é O Rico Invigilante, tá? É só procurar lá no índice do livro. E ele, mesmo tendo feito isso, quando ele parou para analisar o cenário, ele estava bem, mas a esposa não estava, os filhos não estavam, os filhos já estavam brigando por patrimônio antes do pai desencarnar para saber quem ia ficar com a herança. A esposa estava viciada em roupas de grife, em viagem, né? Mostrando para a gente o quanto essa prova da riqueza ela é dura para muita gente. Ela é bem complicada para muita gente, né? E a gente percebe até que por conta disso que o nosso cenário político ainda nos dias de hoje, quando aparece alguém que ameaça aquele candidato, tem até assassinatos, né? É um quadro ainda muito complicado aqui na Terra quando você vai tratar de riqueza mesmo. Aí vem o Emmanuel lembrar pra gente, ó, não digas que o dinheiro é instrumento do mal, não, porque esse personagem da história do Neil Lúcio, ele é aconselhado pelo espírito lá que ele está conversando, falando assim: meu filho, olha, dinheiro é igual a água, se você deixar parado ele começa a dar bicho, apodrece. Coloca o teu dinheiro em movimento, e aconselha a começar a procurar obras sociais, pessoas que estão precisando mesmo, né? E ele começar a colocar o dinheiro dele. Então coloca, ó, não digas que o dinheiro é instrumento do mal, não. Você tem nele o servidor que vai te cumprir a vontade. Dinheiro é suor convertido em cifrão. Se não for o seu suor, vai ser o suor de alguém. E a gente ainda fala muito sobre a má distribuição de renda aqui no nosso mundo, no nosso planeta, mas também a gente observou por algumas experiências, principalmente dentro do comunismo, que é tão pouco estudado, tão muito falado nos dias de hoje, né, que se você repartir de maneira igual o patrimônio para a população, nem todo mundo vai ter a mesma inteligência para administrar esse patrimônio, e em pouco tempo a desigualdade vai estar toda estabelecida de novo, porque uns vão gastar mais, outros menos, uns vão gastar mais com o supérfluo, outros mais o necessário, enfim, a gente, por conta da inteligência e moralidade diferenciada em cada espírito vai dar destino àquela parcela que recebeu de uma maneira diferente. Agora, ele vem falar para a gente: respeita-lhe a presença e procura dar funções nobres para o dinheiro. E aí, quais são as funções nobres? Enriquecer o patrimônio que nem as traças, nem os ladrões nunca vão chegar. É o que está aqui na nossa mente. Então, todo investimento em formação intelectual vale a pena. E qual é a outra função nobre? Fazer diferença na vida das pessoas. Entender que todo mundo é espírito, está passando por prova, aqui está passando por aprendizado, mas que quando a gente estende a mão, a gente ganha amigos para a eternidade, muitas das vezes. Então, a moeda no bem faz prodígios de amor. O dinheiro em bom caminho é socorro de Deus. Te dá a oportunidade de você fazer a diferença na vida de pessoas. E lá na frente a gente vai fatalmente descobrir que os melhores momentos de uma encarnação aqui na Terra são os momentos em que você, de alguma maneira, você conseguiu aliviar a dor de quem está passando pelas provas aqui, assim como aliviam a nossa também.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.